Fala galera do canal Atenção Vascaíno, está começando mais um Os Crias da Colina pelo Mundo e hoje a gente tem muita notícia legal para dar. Porque tem um cria que finalmente desencantou na Bundesliga, tem um cria que colocou a bola embaixo do braço e acabou com a partida na Dinamarca e ainda tem promoção nos ingressos com uma parceria nova que o canal Atenção Vascaíno fechou, que o Flávio contou ontem no pós-jogo. Então agora você confere tudo isso depois da vinheta. Pode rodar a vinheta então aí, por favor. E a gente já começa esses crias indo direto para Portugal, porque a gente sempre começa indo para Portugal, porque aqui é assim: União, Brasil, Portugal é Vasco da Gama. E lá em Portugal quem tá jogando é o Mateuzinho. E nesse domingo, o Estoril, a equipe do Mateuzinho, venceu fora de casa o Cova da Piedade por 2-0. O meia teve uma boa atuação no primeiro tempo, mas caiu de rendimento no segundo. Ele foi substituído por volta dos 30 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Estoril subiu para a terceira colocação na segunda liga, o que equivale à segunda divisão de Portugal, com 21 pontos, e ficou mais perto da zona de acesso, já que sobem duas equipes para a primeira divisão. Quem também está em Portugal, o John Clay. Vocês estavam pedindo, fala do John Clay, fala do John Clay. Então, o John Clay não vinha sendo relacionado, por isso a gente não estava falando dele. Esse final de semana ele foi relacionado, mas não entrou em campo. O John Clay está no Marítimo e a equipe dele empatou com o Portimonense. Nesse caso agora, com esse empate, a equipe tem 11 pontos e briga para não cair para a segunda divisão. De Portugal a gente vai direto para a Alemanha, porque lá tem dois crias, tem o Paulinho e tem o Felipe Coutinho. Então vamos começar falando primeiro da notícia boa? A notícia boa é o Paulinho, já que a sua equipe, o Bayer Leverkusen, jogou no meio da semana passada contra o Atlético de Madrid, jogo válido pela Champions League, e venceu por 2-1, mas o Paulinho não entrou em campo. João, como é que é uma notícia boa se o Paulinho não entrou em campo? É que o final de semana trouxe bons ventos ao nosso cria e o Paulinho finalmente desencantou na Bundesliga. O Paulinho até me lembrou o Cocada. Semana de Vasco Flamengo, Paulinho entrou aos 45, fez um gol logo depois, então até parecia o Cocada mesmo, só faltou ser expulso, graças a Deus ele não foi. É isso, o Bayer Leverkusen venceu o Wolfsburg fora de casa por 2-0, agora a gente vai falar de um cria que não está numa fase muito legal não, esse cria é o Felipe Coutinho. No meio da semana passada, o Bayern de Munique jogou contra o Olympiacos lá na Alemanha e venceu por 2-0, mas o Coutinho praticamente não entrou em campo, ele entrou em campo já aos 90. Então entrou só para fazer número e acabou que não teve nem nota nos sites especializados que cobram futebol alemão e a Champions League. Já no final de semana o Felipe Coutinho estava com a torcida reforçada. Você conhece quem estava torcendo para o Felipe Coutinho? Roda a foto, por favor. É isso aí, o Coutinho começou a partida no banco e o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 4-0. O Coutinho entrou aos 25 no segundo tempo, quando a partida estava 2-0. E quando ele estava em campo, o time ainda fez mais 2 gols. O Coutinho não fez nenhum gol, nem deu nenhuma assistência, mas a galera da Alemanha, quem cobre lá, disse que ele jogou muito bem. Os jornais especializados da Alemanha elogiaram a atuação do brasileiro. Ainda assim, não é uma fase muito boa, que o Felipe Coutinho a gente está acostumado a ver dando assistência, fazendo gol, e lá na Alemanha ele ainda não encontrou o seu melhor futebol. A gente espera nos próximos crias estar dando notícias legais sobre ele. Quem também teve uma semana muito difícil foi o Cria Alan. Ele estava perdendo jogos por lesão, como a gente falou nos crias na segunda-feira passada. Perdeu o jogo da Champions League do meio da semana passada, onde o time empatou em 1-1 com o RB Salzburg. O Alan não entrou em campo, mas arrumou uma treta horrorosa com o filho do presidente da Napoli. O Alan, no caso, estava no vestiário, chegou o filho do presidente com o dinheiro do bicho, falando que o time estava correndo pouco e que eles não iam levar o dinheiro. Sabe o que o Alan fez? Mandou o filho do presidente enfiar o dinheiro naquele lugar. É impublicável isso pro horário, galera, mas você já está imaginando mais ou menos o que ele falou. Não foi nada muito simpático. Além disso, ele perdeu o jogo no final de semana, no empate 0-0 com o Genoa, e para terminar a semana dele, a casa do Alan ainda foi assaltada. Olha que perigo, gente. O Alan ficou bastante chocado, falou que a família também ficou bastante chocada, e a gente deseja força ao nosso cria da colina. Esperamos que tudo entre nos conformes, que a família do Alan também se recupere desse susto que foi ter sua casa assaltada. Falando um pouquinho mais sobre o Alan, eu tenho o prazer de chamar Leonardo Bertozzi, comentarista dos canais ESPN. Então fala daí, Léo. Fala aí, João Pedro. Obrigado pelo convite, muito bom participar do canal. Sei que o assunto é o Alan, né? E é muito legal falar sobre a trajetória dele. É um cara que construiu uma história muito legal no futebol italiano, com a Udinese e agora no Napoli. E se transformou muito como jogador, né? Ele já tinha essa polivalência que ele demonstrava no Vasco, podendo jogar no meio-campo, podendo jogar como lateral direito. E especialmente quando ele vai da Udinese para o Napoli e quando chega o Maurizio Sarri ao Napoli, ele ganha muito no jogo dele, né? Ele é um jogador que passa
a ter mais presença ofensiva, passa a se arriscar aparecendo na área também, além do impressionante vigor que ele tem para desarmar, para ler o jogo. Ele sempre estava aparecendo na área, aparecendo para definir jogadas como o volante pelo lado direito, né, naquele trio de meio-campistas que o Sarri usava. Agora com o Ancelotti um pouco de adaptação, né, passou a jogar com linha de 4, ele como um dos dois volantes ali na faixa central, mas sempre muito bem. Agora o time está atravessando um momento de crise, né, com muito protesto. A gente viu o que aconteceu no último final de semana, coisas terríveis, a casa dele foi invadida, né, torcedor pegando no pé aí dos jogadores por causa da decisão de terminar deliberadamente de concentração depois do jogo com o Salzburg, mas acho que não diminui o tamanho do jogador que ele é, a importância que ele tem para o clube, e certamente é um jogador que fez uma bonita história, merecendo chegar à seleção brasileira e merecendo ser um dos jogadores mais queridos aí do Napoli dos últimos anos. Valeu! Bom programa para vocês aí e até a próxima. Continuando na volância, a gente sai da Itália e vai direto para a Inglaterra falar dele, Douglas Luiz, o nosso DG. E a semana do Aston Villa também não foi muito legal não. Nesse final de semana o time perdeu para o Wolverhampton por 2-1 fora de casa e o Cria da Colina foi titular e ficou o jogo todo em campo. Com essa derrota o Aston Villa está na 17ª colocação, apenas uma colocação acima do Z3. Então é bom o Aston Villa abrir o olho para não cair, hein? E aqui a gente fala de muito volante, que é volante o Vasco faz bem. E da Inglaterra a gente está indo para a França falar do Nice do nosso querido Danilo. O Nice esse final de semana jogou na sexta-feira e o time saiu na frente, mas permitiu o empate do Bordeaux. O Danilo jogou os 90 minutos e foi um dos destaques da partida junto com o zagueiro Dante, aquele que dizia que conhecia os alemães da Copa de 2014. Com esse resultado, o Nice segue na 13ª posição da Ligue 1 francesa com 17 pontos. E agora chegou a hora da gente passar um friozinho, porque da França a gente sai direto para a Dinamarca para falar do Evander, que acabou com o jogo. A sua equipe Midtjylland era líder do campeonato e ficou mais líder ainda depois de bater o Copenhagen vice-líder por 4-1. O Evander, acho que ele foi bem, hein? Ele fez um gol e deu 2 assistências, acabou com o jogo, saiu de campo ovacionado. Continuando passando frio, agora a gente vai falar sobre o Lucas Santos, que está na Rússia e não vem sendo muito aproveitado não. O CSKA, a equipe dele venceu o Sochi por 3-2 fora de casa e o Lucas mais uma vez foi para lá só para passar frio, já que não entrou em campo. Vendo as últimas atuações, ou a falta delas, a gente começa a ficar na dúvida se o CSKA vai exercer a cláusula de compra no final do contrato, já que o Lucas Santos está emprestado até o final do ano. Será que o CSKA vai comprar o Lucas? Na semana passada, muita gente reparou que a gente não falou do Alex Teixeira e do Allan Kardec. É porque o campeonato chinês estava paralisado, assim como o campeonato saudita, esse final de semana também estava parado. Por isso que o Souza estava lá na Alemanha torcendo pelo seu ex-companheiro de clube, Felipe Coutinho. Os jogos agora do campeonato chinês voltam dia 22 e do campeonato saudita dia 23. Então a gente espera já na semana que vem estar falando dos nossos crias da colina de novo. Nesse final de semana, no campeonato ucraniano, aconteceu uma coisa imperdoável com 2 jogadores brasileiros. Eles até não são crias do Vasco, mas são crias do Brasil e a gente achou necessário falar sobre esse assunto. Tyson e Dentinho, ambos do Shakhtar Donetsk, sofreram racismo durante o jogo contra o Dinamo de Kiev. Inclusive o Tyson foi expulso após responder os gestos racistas com um gesto obsceno e chutar a bola na torcida. Um verdadeiro absurdo e a gente repudia isso daqui. Nós do canal Atenção Vascaínos repudiamos completamente o racismo. Como vocês viram no pós-jogo de ontem, inclusive, que vitória do Vasco, hein? Você que não viu, tá passando o card aqui em cima. O Flávio anunciou uma parceria com a empresa Fatoria, que é parceira do Vasco na construção do novo Colégio Vasco da Gama. Que a Fatoria acredita que além de grandes craques, o Vasco pode formar grandes cidadãos e vai formar ainda mais com essa parceria, que o colégio vai ter mais alunos, a gente já explicou a reforma no Bom Dia, também tá passando no card aqui em cima. E eles resolveram sortear um par de ingressos para o próximo jogo do Vasco em casa, contra o Goiás, segunda-feira da semana que vem. Então, inclusive, agora eu vou te explicar como é que faz, é muito fácil, é muito simples. Agora nossas redes sociais, as redes sociais da Atenção Vascaínos, está entrando a Dica Fatoria da semana. Vai ser sobre algum jogador dos crias dessa semana e a gente vai fazer uma pergunta na nossa live. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder a nossa live, porque o Flávio vai fazer uma pergunta que vai valer um par de ingressos para você, torcedor do Rio de Janeiro. Mas olha, tem umas regrinhas para você cumprir, então fica de olho, não pode se esquecer, hein? Você, além de acertar a resposta, tem que ser o primeiro a acertar
você tem que seguir, curtir todas as redes da Fatoria que estão na nossa descrição. Então fica de olho, não pode esquecer disso, hein? Você que acertou a resposta da pergunta tem que mandar o print provando que você segue a Fatoria em todas as redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Não vai ficar de fora dessa, né? A Fatoria te deixou na cara do gol para você apoiar o Vascão rumo a mais uma vitória. E é isso aí, galera. O nosso Crias da Colina pelo Mundo vai chegando ao fim, mas antes eu não posso deixar de fazer aqueles pedidos de sempre. Não esqueça de curtir, compartilhar. Comenta aí embaixo qual gol foi o mais bonito, do Paulinho ou do Evander. E principalmente se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Porque quando você ativa o sininho você não perde nada, nenhum conteúdo, nada que a gente coloca aqui no YouTube. Inclusive você recebe um aviso de novos vídeos e das nossas lives. Hoje é dia de live, a gente vai receber o grande treinador Jair Pereira. E você não pode perder porque vai ter uma pergunta valendo um par de ingressos para torcedores do Rio de Janeiro. Então também fica ligado nas nossas redes sociais. A gente está no @avasqueiros no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí, galera. Um abraço gigante e até semana que vem com os Crias da Colina pelo Mundo.